Alguns clientes do Banco Bradesco estão utilizando o Kenab na versão 500, no lugar de usar o Kenab 240 para pagamento de TED Pix. Essa informação, se utilizar o Kenab 500 ou se utilizar o Kenab 240, fica com o banco. Então, o ideal é entrar em contato com eles e tirar essa dúvida, saber como funciona o 500 e o 240 e qual o melhor deles utilizar. Então, nesses casos onde muitos clientes me procuraram para fazer essa atualização, eu desenvolvi o Kenab 500 para pagamentos TED e Pix. Porém, esse Kenab ele é um pouco diferente do Kenab de Pix para o Kenab de TED. Então, eles precisam ficar em duas planilhas separadas, diferente do 240. O 240 fica em uma planilha só, TED, Pix e boletos. Aqui, no caso, o TED fica em uma planilha e o Pix fica em outra. O 2.0 é o Pix e o 1.0 é o TED. Então, aqui eu vou demonstrar como é que funcionam os dois. São bem semelhantes. Aqui os dados iniciais, que é o código de comunicação que o banco pode fornecer. CNPJ com a máscara, ou seja, o ponto, barra e traço. Nome da empresa, de preferência caixa alta e sem nenhum acento. E a data da geração do arquivo, ou seja, essa data aqui é a data que vai ser importado. Vou gerar hoje e já vou importar hoje esse arquivo. Se eu gerar hoje, com a data de hoje for importar amanhã, vai dar erro. Então, o ideal é utilizar a mesma data que já gerar e já importar. Então, feitos os dados iniciais, vou aqui em detalhamento. Aqui o tipo, CPF ou CNPJ. Então, aqui eu coloco o CPF, CNPJ ou CNPJ com a máscara. Sempre esse ponto, traço e barra. E essa coluna, ela deve sempre estar como texto. Então, eu preciso chegar aqui, página inicial, e aqui tem que estar como texto. Por quê? Se tiver como especial ou personalizada, que o próprio Excel já preenche esse ponto, barra e traço, na verdade, por trás não vai ter essa máscara. Então, a macro não vai entender como se trata de um CPF ou CNPJ. Então, precisa ser coluna como texto e precisa ser digitado essa informação. Aí o nome do favorecido. Então, aqui eu coloco o nome favorecido 1. O endereço. Muitos clientes aqui utilizam o endereço da própria empresa pagadora. Eles repetem, mas no caso, se já tiver um endereço do favorecido, pode informá-lo. Então, aqui a rua, o CEP, código do banco, aqui são sempre 3 dígitos. Então aqui precisa ver qual é o código, que no caso do 341, se eu não me engano, é o Itaú. A agência, aqui são dados fictícios, tá? O dígito do favorecido, se ele não existir, fica em branco. A conta, o dígito da conta, número de participante. Aqui eu aconselho utilizar uma sequência, tanto pagamento, número de pagamento, como o seu número. Mas aqui o banco pode informar exatamente como é feito essa informação aqui. Geralmente em boletos vem essa informação do seu número. Do contrário, coloca uma sequência aqui para que cada favorecido tenha o seu número aqui. O vencimento, essas informações aqui são quando dizem respeito a um boleto. Então aqui, o vencimento, o cara aqui que é dia 12/4/2025, o valor, o tipo do documento, se é nota fiscal, fatura, duplicata ou outros, o número da nota fiscal, modalidade, aqui eu informo se é um TED, um crédito em conta corrente, então aqui no caso são TEDs, a data do pagamento, digamos que eu quero que esse pagamento seja efetuado hoje mesmo, então 9/3/2025. E o código de lançamento, também aconselho colocar uma sequência aqui, mas o banco pode informar exatamente como funcionam essas informações para serem preenchidas. No caso aqui a macro, ela só vai gerar o arquivo. Então aqui eu vou só copiar
Nós temos mais informações. Só vou modificar aqui para que crie uma sequência, não seja o mesmo número. CEP pode ser o mesmo, agência a mesma. Aí agora aqui a conta, vou colocar outros números aleatórios. E eu vou colocar como se fosse o banco 1, que é o Banco do Brasil. Ok. O valor, vamos colocar também aleatórios. Aqui não pode ser zerado e nem valores negativos. O tipo vou deixar todos como outros, todos TEDs. Aqui eu preciso andar também, modificar. 1, 2, 2, 3 e 4. Aqui eu vou deixar em branco. A data de pagamento todas serão a mesma. Código de lançamento também vou colocar aqui a mesma sequência. E vou gerar o arquivo. Então aqui, cada linha corresponde a um favorecido. Vou mandar gerar o arquivo, o botão apagar limpa tudo, inicial volta à aba de detalhamento. Detalhamento não, de dados iniciais. Então, vou clicar em Knab, e me pergunta o nome do meu arquivo, vou falar que é o TED01, e dou um OK. Vou abrir aqui minha pasta de download, meu TED01 está aqui. Vou abrir meu arquivo. Então o arquivo está aqui com as 500 posições. No meu caso aqui, acredito que ele me deu um erro, porque aqui ele não podia estar zerado. Tirar um novo arquivo. TED2. Ok, vou abrir o meu TED002. E agora sim, todas as linhas estão com 500 posições, de 1 a 6. Então esse arquivo pode ser importado para o banco. Agora vamos ver o de Pix. Como eu disse, eles são bem semelhantes. Os dados iniciais, código de comunicação, agência, CNPJ com a máscara, razão social e a data da geração. Aqui em pagamento, CNPJ ou CPF, o nome, aí aqui a forma inicial, eu informo se a chave vai ser telefone, e-mail, CPF, CNPJ, chave aleatória e dados bancários. Vou colocar um de cada, um de telefone, um de e-mail, um de CPF, CNPJ, um de chave aleatória e um de dados bancários, que eu vou explicar todos os casos aqui. Então aqui eu já vou replicar os CPFs, CNPJs, o nome do favorecido, aí aqui a chave. Chave de telefone, como é que ela deve ficar? Sempre mais 55, aí o DDD e o número. Sempre começando com mais 55, do contrário vai dar erro. O e-mail, aqui normal. Tudo bem se ele ficar aqui sublinhado, com um hiperlink, porque na hora que a macro executar, ela transforma em texto. Então aqui não precisa se preocupar. Chave de CPF CNPJ, tem que ser o mesmo que está aqui. Lembrando que todos esses CPF CNPJ têm que ser os mesmos que estão ligados à chave, do contrário vai dar erro. Então aqui no caso, CPF CNPJ é o mesmo, porém sem a máscara. E são só os números. Dessa forma, aí a chave aleatória. Aí agora aqui no caso dos dados bancários. Dados bancários eu não vou preencher aqui a chave e eu vou preencher essas partes aqui. Código do banco, a agência, o dígito, se ele existir, senão fica em branco, a conta corrente, o dígito. Agora aqui a gente vem
Número do participante vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. A data do vencimento eu vou colocar dia 10. E o valor do documento. E no Pix é mais tranquilo de preencher. Feito isso, vou mandar gerar o arquivo. O nome do meu arquivo vai ser o Pix001. Bom, ok. Ele me deu uma mensagem. Foi muito rápido, deixa eu fazer de novo. Vou fazer o Pix002 agora. Vou dar um ok. E ele me fala, o arquivo foi salvo em downloads. Sempre ele vai salvar na pasta de downloads. Então aqui eu abro meu Pix002. Se eu olhar aqui, 500 posições em todas as linhas. Esse arquivo também eu posso importá-lo. Aí vou voltar aqui na minha planilha. Se eu for ter os mesmos favorecidos todos os meses, eu nem preciso pagá-lo. Só me preocupa aqui em olhar a data da geração, está certinha. Olho os valores, que são todas as chaves. Já posso gerar um novo arquivo. Do contrário, eu vou estar sempre modificando. Então, botão apagar, limpa tudo de uma vez. Vou aqui na minha planilha de TED, mesma coisa. Se eu tivesse, no caso, fossem favorecidos, fossem meus funcionários, são sempre os mesmos funcionários, deixaria todos aqui, só iria me atender às datas e mandar limpar, se eu não quiser nenhum. E funciona dessa forma. O que eu preciso me atentar aqui? Toda vez que eu gerar um arquivo, vou simular um erro aqui. Olha, eu já tenho o meu TED001. Não, de TED não, fazendo a de Pix, que ela é mais simples de entender. Digamos aqui, eu já tenho o meu Pix001. E eu não me atentei que na minha planilha de downloads já tem aquela mensagem de Pix lá. Já tem um arquivo de Pix. Vou colocar aqui um CPF. Opa. Vou colocar um favorecido. Um telefone aqui, mais 55. Aí não preciso informar os dados bancários aqui, porque eu já tenho. Número do participante 1. Data 10/3 de 2025. Valor. Ok. Digamos que aqui, eu tenho um favorecido só, vou gerar um arquivo QNAB. Vou mandar gerar o arquivo. Nome do arquivo, como eu disse, eu não me atentei que tinha já tinha aqui um Pix001 e vou colocar de novo. Pix001. E dá ok. Ele me salvou aqui o arquivo em downloads. Não deu nenhum erro e o arquivo está aqui. Só que se eu abrir esse arquivo, o que vai acontecer? Vou abrir aqui para a gente ver. Ele juntou arquivos. Até aqui era o meu primeiro arquivo. E aí eu gerei um novo. Então ele juntou dois arquivos. Alguns bancos sobem de uma forma que eles não se atentam e duplicam os valores. Alguns bancos, que é o ideal, eles dão um erro e não sobe. E a gente não consegue identificar o que é que aconteceu aqui de errado. Porque o arquivo, se olhar até o final, tem as 500 linhas, as 500 posições, está tudo certinho. Só que a gente não viu que ele juntou arquivos. Então, aqui o ideal. Ou eu chegar aqui na minha pasta e deletar esses arquivos, ou salvar em outras pastas, ou sempre me atentar no nome do arquivo. Nunca utilizar o mesmo nome. Mesmo se eu não importar, gerei um arquivo, mas deu algum problema, não vou importar no banco, vou gerar um novo, mas gera com um novo nome. Ou vai lá em Downloads e deleta. Esse é o ideal. Bom, então esse é o arquivo QNAB 500 para o Banco Bradesco.